falar de algo que eu particularmente gosto muito, que é sobre narração. Basicamente, texto narrativo é um texto que conta uma história. Essa história pode ser tanto fictícia quanto uma história real. Nós temos vários tipos de textos narrativos. Temos romance, temos novela, não novela de televisão, mas novela literária, temos miniconto, conto, relato, dentre outros tipos de textos que trazem essa veia narrativa, que a intenção é contar uma história. Então vamos falar primeiramente sobre elementos que compõem o texto narrativo. O que é essencial para que se tenha uma história. Se não tiver isso, não teria uma história sendo contada. Qual é o primeiro elemento que eu posso destacar? Narrador. Toda história é contada por alguém, na perspectiva de alguém. Então é importante que se considere o narrador como algo mega importante. Ele é a ótica, é a visão que se dá para a história. Porque o narrador ele pode ser de variados tipos. Então, dependendo da intenção do autor que cria a história, esse narrador vai dar visões diferenciadas. Podemos destacar aqui. Um narrador pode ser um narrador observador, aquele narrador que usa a terceira pessoa, ele não participa da história, ele só olha de longe como se fosse uma câmera, acompanhando a cena acontecendo. Ele não entra em profundidade dos personagens. Ele conta o que está vendo, mas não se coloca na história como participante. Narrador observador. Terceira pessoa, é a marca dele. O outro narrador pode ser um narrador personagem. Esse narrador pode ser primeira pessoa. É um narrador que está na história como personagem nas cenas. Ele pode ser o protagonista, o principal, como pode ser um outro personagem secundário. Mas o importante entender é que esse narrador personagem ele está ali construindo as cenas, participando como alguém que é importante para a história. Então esse narrador ele vai dar outros detalhes que o observador não consegue dar. E tem o narrador mais complexo de todos. Nós chamamos de narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Depende da intenção do autor. Onisciência. Ciência é ter ciência das coisas, é saber o que acontece. Onisciência é saber tudo. Então o narrador onisciente, ele tanto conta a história, como ele sabe aquilo que se passa na mente dos personagens, aquilo que se passa no coração dos personagens, as sensações, as experiências, as emoções e também tudo o que acontece fora da mente de cada personagem. O narrador onisciente consegue dar toda essa visão geral, mais profunda, mais elaborada sobre uma história. Então, nós colocamos aqui como o narrador mais complexo de todos. Certo? Narrador é uma peça fundamental para qualquer narrativa. Uma segunda peça fundamental é personagens. Toda história tem personagens. Dependendo da história, vai ter um personagem, vão ter dois, vão ter vários, dependendo do tamanho da história. Mas os personagens são mega importantes. Os personagens podem ser os principais, eu chamo de protagonista, como eu antecipei agora. E também nós temos os personagens secundários. Vamos para o terceiro ponto que é mega importante. O cenário. O cenário da história, o cenário de uma narrativa, nada mais é do que o ambiente, o local. Nesse momento eu estou no cenário da escola. Então esse é o ambiente no qual me encontro. Ok? Esses ambientes podem ser fantasiosos ou podem ser mais realistas, mais próximos do nosso mundo. Um outro ponto importante é o tempo. O tempo é o medidor da narrativa. Se a história fala de um passado muito distante, lá na era medieval, ou se a história fala de um período recente, ou se a história fala de um futuro um pouco distante. O tempo é fundamental, porque os personagens vão fazer ações
dentro do tempo. Então, é importante que essas peças estejam dentro de uma história para fazer a narrativa acontecer, ok? Tem outros elementos, mas esses 4 aqui eu trago para vocês nesse momento, só como uma tentativa de resumir, de relembrar aquilo que nós já estudamos, ok? Como eu falei para vocês, existem vários tipos de narrativas, mas aqui nós estamos trabalhando com 3. Então vamos pensar cada narrativa dessa diante de cada peça fundamental que eu coloquei aqui. Mini-conto. O mini-conto é uma versão pequena de um conto. O conto já é um texto relativamente curto. Tem contos, por exemplo, aí de mais de 50 páginas. Mas, comumente, os contos não costumam cobrar tantas páginas para serem escritos. A história é um pouco mais curta. Okay? O mini-conto, então, é uma versão bem resumida. Então, existem mini-contos que são escritos em uma linha, em um parágrafo apenas. Então, imagine o desafio que é trazer cada peça fundamental dessa para um texto de uma linha. É possível? É. Se você pesquisar lá no Google, tem vários mini-contos muito interessantes, de vários tipos, de terror, de comédia, de drama, de humor, enfim. Basta você pesquisar, você vai ver que é possível escrever uma história profunda em uma linha apenas. Então, o narrador no mini-conto, como costuma ser? Depende da intenção do autor. Quase sempre nós vemos que o narrador do mini-conto ele vai para o iniciante. Ele conhece todas as coisas. Ok? Personagens. Pode ter muito personagem no mini-conto? Gente, o mini-conto é uma história curta, bem curta. Não tem espaço para muito personagem. Ok? Então não pode ter um grupo enorme de 10 personagens. Mais ou menos se escolhe lá entre 2, 3, ou se for só em um personagem. Na questão do cenário, personagem, ok? Na questão do cenário, também não pode ter transição de muitos cenários. Não podem ter várias viagens para muitos lugares, porque é uma história relativamente curta. E o tempo, ele é objetivo. Ele não pode falar de várias coisas, do passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, porque o mini-conto é uma história reduzida. Então, tudo isso daqui depende da intenção do autor ou da autora do texto. Ok? Então, o estilo de escrever o mini-conto é um estilo objetivo e mais curto. Logicamente, é um texto bem menor. Ok? Então, essas peças aqui vão estar se encaixando no estilo de escrita, mas, como é um texto mais resumido, não vai ter todo aquele aparato de vários personagens, várias intrigas e tudo mais. Um texto maior como um romance, uma epopeia, nós temos aí várias páginas para ter muita coisa para rolar. Ok? O conto é um texto mais extenso se comparar com o mini-conto. Então o estilo é relativamente curto. Ok? Estilo relativamente curto. Lembrando que tem exceções. Tem contos que são mais de 50 páginas, mais de 20 páginas. Então é um estilo de escrita relativamente curto. Vamos lembrar aí dos contos dos irmãos Grimm, famosíssimos por escreverem os contos de fadas que conhecemos hoje. Não são histórias grandes. Mas tem cada peça dessa? Tem. Quase sempre as histórias começam com "era uma vez". Olha só. Essa expressão está marcando tempo no passado muito distante. Traz personagens, traz cenários, o personagem que sai da casa, vai para a montanha, da montanha vai para a floresta, da floresta vai para um outro lugar. Olha só, tem a transição de cenas, tem a mudança de locais. E o narrador também é usado. Se não tem narrador, não tem história nenhuma. Okay? Então nós temos ambos os textos como textos de estilo de escrita bem curto, sendo que o mini-conto é mais curto ainda, se for comparado ao conto. Eu posso ter mini-contos e contos baseados em histórias reais? Sim. Não existem só histórias
que estão mais voltadas para a fantasia, para o mundo fantástico, para o mundo encantado. Não existe só histórias assim, tá? Então, a gente vai muito bem encontrar por aí contos e mini-contos que se aproximam mais do mundo real. Qual é o melhor tipo de história? A melhor história é uma história bem escrita. Não importa se fala de um mundo real ou de um mundo encantado, de um mundo de horror, de um mundo muito dramático. Ok? O importante é ter uma boa história para contar. Relato pessoal. Diferentemente daqui, o relato pessoal vai focar em quê? Em experiências reais. Ok? Em experiências reais. Então não vai ter um mundo fantástico, um mundo encantado, um mundo assustador, se fosse uma história de terror. Nós temos aqui um mundo real, a nossa realidade. O relato pessoal foca naquilo que foi vivido pelo autor ou pela autora. Então é importante entender que é quase como se fosse um diário, só que em vez de ser um diário onde a pessoa só anota na data o que aconteceu, se pega todo aquilo que o autor viveu e coloca um estilo literário para escrever. Então, se tem o relato pessoal, que se baseia em vivências reais, em experiências reais. Ok? Se for comparar com o mini-conto e conto, o relato pessoal é muito maior. Ok? Então, apesar de ter um estilo de escrita um pouco mais longo, ele não chega a ser tão longo assim como uma epopeia. Nós temos aí várias epopeias famosas, epopeias gregas, que tem mais de 1000 páginas, em 3 volumes até. Então o relato pessoal não chega a tudo isso, ok? Mesmo assim, ele é um texto um pouco maior, se nós formos comparar com o conto e o mini-conto. Vai ter narrador no relato pessoal? Com certeza. Se a pessoa que viveu aquilo é que vai contar, ela é a própria narradora, tá? Personagens podem ter? Sim. Só que no caso aqui os personagens não são fictícios. São personagens que vivem ou viveram no mundo real. Cenários e tempo vão ser marcas importantes? Muito importantes. Transição de cenas, de ambientes, de lugares importantes para esse narrador. E o tempo é muito importante, porque é aquilo que vai dar a substância essencial para saber se a experiência do autor do texto tem a ver com o passado, tem a ver com a sua infância, com a sua adolescência, tem a ver com a sua vida adulta. Então, o tempo é um marcador mega importante no relato pessoal. Então, recapitulando, nós temos esses tipos de textos narrativos aqui, mas todos eles têm um modo de colocar cada peça essencial dessa para criar o ambiente da narração. Narração é a arte de contar a história. A narração pode ser tanto escrita quanto falada. Então, eu posso ter um relato pessoal falando? Sim. A gente pode criar contos e mini-contos também falando? Com certeza. Nós temos variadas maneiras de colocar no mundo narrativos. Ok? Então, tudo isso é narração.